Marcos capítulo 8, verso 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias em que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com seus discípulos, foram para a região de Dalmanuta. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero pensar com os irmãos o dia que o Senhor Jesus usou uma marmita para evangelizar. E aí está acontecendo aqui, é a segunda vez que ele faz isso. E falando até da primeira vez, deixa eu ler uma canção que eu desconheço tanto o autor quanto o nome da música, mas eu vi ela ser interpretada por algumas vezes pelo Aristeu Pires Júnior, na igreja de Anápolis. Essa música sempre me marcou, eu gostaria de lê-la para os irmãos nesse momento. Alguém que, poeticamente, havia participado dessa multiplicação de pães e peixes, diz o seguinte: Eu ainda era menino, mas me lembro bem como se fosse hoje, na cidade o reboliço, quando correu a notícia que ele ali ia passar. De todo canto via gente, cada um trazia um sonho. E eu não era diferente, pois sonhava ouvir que a vida não é só isso. Eu lembro, era menino e já gostava de pensar. Quando enfim chegou o dia, tão grande a alegria, parecia festa. Eu andei para mais de légua junto com outros colegas. Tanta gente nunca vi. Coxo ou cego de nascença, todo tipo de doença. Eu nem sabia explicar o que acontecia, pois o coxo andava, o cego enxergava. E eu, menino, criei. E foi passando, o dia foi seguindo, e ali ouvindo sem querer piscar. Ele falou coisas de amor e a vida que eu não tinha ouvido alguém assim falar. Chegou a tarde, ninguém arredava, nem se pensava em dele se afastar. De tardezinha foi batendo a fome, mas não tinha onde, nem o que comprar. A minha mãe, que era tão prevenida, preparou comida caso demorar. Era o que eu tinha, 5 pães e 2 peixes, que em suas mãos deixei, sem nem me preocupar. E ele perdeu os olhos lá no céu e agradeceu ao Pai que tudo dá. E mesmo sendo pouco, repartiu, e repartiu sem medo de faltar. E um mundaréu de gente ali comeu. Não ficou um com fome no lugar. Melhor que o pão, a vida que ele deu foi muito mais que eu pude sonhar. Eu ainda era menino, mas me lembro bem como se fosse hoje. Eu sempre que reparto, eu encho os olhos d'água de lembrar o que eu vi. Sinto como se eu ouvisse outra vez o que ele disse. Há tanto tempo atrás, ao pé de uma montanha, muita gente estranha. Hoje já sou velho, mas nunca me esqueci. Nunca me esqueci. Multidão curiosa, espectadores e famintos, e discípulos. Deus está na terra, andando com a gente. Eu ainda era menino, mas me lembro bem. Esse é o tipo de coisa que deveria acontecer conosco, e certamente acontece, quando a gente anda com Jesus. A gente vê coisa. A gente sente coisa.
A gente ouve, a gente participa. E parece muitas vezes que é como se ele fizesse com as mãos da gente. Esse é o tipo de coisa que vive quem anda com Jesus. Ali o mérito vai embora. A gente se sente pequeno na obra. E vê que quem faz é só quem tem a vida para dar mesmo. Porque os problemas são demais, são impossíveis de se resolver. É coração quebrado, é casamento se partindo, é pecado para ser perdoado. Quem pode resolver isso? Assim é a vida pastoral, assim é a vida de um evangelismo do outro lado da sua rua, assim é a vida no sertão pernambucano, assim é a vida de quem se dispõe a estar na obra e na missão. A gente se depara com coisas muito maiores do que a gente, muito maiores, muito impossíveis. Eu comecei esse negócio de ser pastor muito novo, muito novo. Com 16 anos eu entrei no seminário. Fiz 17 no primeiro ano, no meio do ano. Saí com 21. Com 21 a gente ainda está pensando se vai fazer vestibular ou não, muitas vezes. Já desistiu de um curso ou outro? Eu sei que é pouco tempo, é pouca idade. E já cansei de responder a pergunta: pastor, mas você nunca teve problema com a sua idade? Eu não, é a que eu tenho. Mas uma coisa eu sempre vi. A idade vai passando, alguns fios brancos começam a aparecer. Está devagar. Meu irmão, na minha idade, já tinha mais para contar. Eu estou durando mais. Mas a idade vai avançando. Vai. Ano a ano vai. E sabe de uma coisa? Os problemas que eu me deparo na obra não parecem menores do que eram gigantescos lá quando eu tinha 17 anos. Ainda são tão enormes, ainda são tão impossíveis quanto eram. Que poder nós temos para tratar o pecado do coração do outro? Que poder nós temos para ajudar casamentos em crise? Que poder nós temos para lidar com o próprio pecado? Nenhum. Eles ainda são impossíveis, ainda são dracônicos, gigantescos, assustadores. Na obra, nós temos o tamanho que temos que ter. Não importa o currículo, não importa a formação. Precisamos de dependência, precisamos de disponibilidade, para que quem mesmo pode resolver, quem realmente pode fazer através de nós. E muitas vezes, aliás, 100% delas, apesar de nós. Aí a gente vê coisa. Aí a gente vê coisa que só Deus pode fazer. Esse é um texto que registra a segunda multiplicação de pães e peixes. E os discípulos estão aqui com Jesus ainda aprendendo muito sobre ele. E aprendendo sobre essa pequenez de que eles não podem resolver os problemas. E então, quando Jesus diz: eu quero fartar a fome dessa gente, é a segunda multiplicação de pães e peixes. Eles já viram, mas ainda estão aprendendo quem eles são e quem é aquele homem. Então perguntam: Senhor, como poderemos fartar essas pessoas, 4.000 homens e mulheres e crianças? Como é que a gente pode dar pão para esse povo, Senhor? E Jesus então faz uma pergunta. Essa pergunta tem a ver comigo e com você. Quantos pães vocês têm? O que Jesus vai fazer aqui nos dá alguns princípios, 5 pelo menos, do que significa seguir a Cristo. 5 princípios que vão nos expor ao poder de Cristo numa vida cotidiana, qualquer. E num dia qualquer, vamos ver algo extraordinário acontecendo, porque Deus está andando com a gente. O primeiro princípio que a gente vê aqui é o princípio do foco. Olhar para onde Jesus está olhando. E você quer saber? Isso muda tudo. Porque Jesus está ali diante daquelas pessoas
e está olhando com o foco em algo muito específico, no estômago deles. Eu chamei esses irmãos à frente e perguntei a alguns aqui sobre expectativa. O que vocês esperavam? Porque nós temos nossos focos, sobretudo diante de algo tão maravilhoso como uma viagem dessa, a gente certamente tem algumas pressuposições. E a gente tem isso para a vida, para tudo. Nesse momento, você tem certos focos e alvos na sua vida, tem ou não tem? O que ocupa a sua oração? O que ocupa o seu esforço? Para onde você está indo? O que você gostaria que acontecesse? Foco, isso é foco. Esse primeiro princípio muda tudo. Porque Jesus está dizendo o seguinte: eu estou olhando para outro lugar. Aqueles discípulos poderiam estar aqui agora com muitas preocupações. Mas Jesus está chamando eles para olhar para onde Ele está olhando. Escuta aqui, o povo está com fome. Jesus não poderia ter saciado a fome daquele povo no estralar de dedos? Não poderia ter soprado e eles então se fartarem ali de forma miraculosa? Poderia ou não poderia? Ter feito de 1000 formas. Feito chover maná. Está no catálogo já dos milagres. Jesus quer ensinar os discípulos, meus irmãos. Capítulo 8, esses homens ainda estão aprendendo. Eles creem, mas eles ainda estão aprendendo quem é Jesus. E Jesus quer os ensinar quem Ele é. E quem é o Pai. E qual é a missão. Então Jesus está dizendo: eu quero que vocês olhem para onde eu estou olhando. Esse povo está com fome. E os discípulos agora são forçados a olhar para onde Jesus está olhando. Deixa eu te perguntar. Para onde você acha que Jesus está olhando hoje na sua vida? Você sabia que pode não ser para onde você está querendo que Ele olhe? Pode não ser. Você pode fazer todas as suas orações que você tem feito. É direito nosso como filhos conquistados na cruz. Glória a Deus por isso. Mas isso não vai fazer Jesus perder os alvos que Ele tem. Isso não vai fazer Jesus negociar o foco dele. Para onde Ele está olhando. E se você não tem a menor ideia, é normal que não tenhamos, os discípulos não tinham. Isso só deve nos levar para a oração correta e não nos afastar dela. E qual é a oração correta? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. É eu pedir para ver, para desfrutar e confiar na vontade do Pai. É eu submeter os meus planos, é eu submeter os meus alvos, é eu submeter os meus planejamentos aos pés de Cristo e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor é poderoso, soberano, mais sábio e bom. Eu confio no Senhor. Pega a minha agenda, rabisca ela toda. Arranca páginas do meu diário, mas me dá a tua vontade. Isso significa olhar para onde Jesus olha. Deixar Jesus bagunçar a nossa vida, se for o caso. Mas olhar para onde Ele está olhando. Às vezes a gente é surpreendido com algumas reviravoltas. Você lembra de Jó? Jó tem um caso especial com os olhos. Estava vivendo a vida dele de boa. E ele não sabia, mas Deus e o diabo estavam ali, conversando. E Deus diz o seguinte: ô diabo, me perdoa pela essa encenação, tá, gente? Mas...
Viu meu servo Jó? Ele é bom. Não tem ninguém na terra como ele. E o diabo fala assim, vi. Ah, se vi. Mas você quer saber de uma coisa? Eu imagino o diabo falando o seguinte, sabe o que é engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? É quando você pergunta à esposa assim, não estou falando que a esposa é análoga ao diabo, tá, gente? É só para... Eu vou começar de novo. Marcos 8. Mas ele fala assim, o que foi? Nada. Então tá bom. Sabe o que eu acho? Mas sabe o que é engraçado? Aí lá vem, né? Não que aconteça lá em casa, mas eu ouço que é muito assim na casa dos irmãos. Não acontece mesmo não, então. Aí o diabo fala um monte de pressuposições. Mas sabe por que ele teme? Porque o Senhor cercou ele de bênçãos. Por isso que ele teme. Porque o Senhor o arredou de bênçãos e posses. Veja, Deus puxa a língua do diabo. Viu o meu servo Jó? Sabe por quê? Porque o diabo estava passeando e rodeando a terra em volta da casa de Jó. Lembra lá que Pedro fala, lá no final? Fala que o diabo anda ao derredor como um leão, esperando a oportunidade para traçar a sua presa. O diabo estava ali rodeando a vida de Jó, certamente incomodado e com pressuposições. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um livro, que eu imagino que fosse sermões, ele fala das pressuposições de Satanás. Ele escreve 6 pressuposições baseadas em Jó. Muito legal esse texto. Mas o diabo tem pressupostos para que a fé humana aconteça. Se você não sabe, o livro de Jó é o livro mais antigo registrado na Bíblia. Isso significa que nós estamos aqui com uma lida diabólica, talvez ainda no seu começo, de certa forma. Pelo menos no cânon bíblico, é uma das primeiras experiências. E o diabo chegou na seguinte suposição: as bênçãos faz com que o homem tema. E Deus fala, pode tirar. E Deus tira. Deus é quem tira. Depois o diabo falou o seguinte, tá bom, ele não temeu não. Ele não blasfemou não. Então toca nele. E pele por pele, aí eu quero ver se ele continua temendo ao Senhor. E Deus permite que o diabo toque na vida de Jó. E Jó não blasfema contra Deus. E nessa desventura, rebuliço completo, nessa subversão da vida, os filhos morrem, 10 filhos, ele perde as posses, os bens, o dinheiro, a casa desmorona, onde os filhos morrem. A mulher fica louca, acusadora. Os amigos vêm com queixas e com falso testemunho para com Jó, acusações. E nessa desventura, que dura praticamente 40 capítulos, Jó termina dizendo, bendito seja o Senhor Deus, Ele quem dá, Ele quem tira. Hoje eu posso dizer, os meus olhos te veem, eu te conhecia só de ouvir falar. Muitas vezes Deus nos dá janelas e reviravoltas que faz com que a gente olhe para o lugar certo e enxergue Deus como a gente precisa enxergar. Mas deixa eu te dar um conselho. Não espera Deus ser o mais claro possível. Já vamos tentar aprender rápido. Para que não dure 40 capítulos para a gente ver Deus. Mas se for preciso, Deus pode nos dar lições difíceis, amargas, para que a gente olhe para onde Ele está olhando, porque nós não podemos perder os olhos. E Deus não abre mão disso. Ele quer dar olhos para os discípulos. Olha para onde eu estou olhando. Para onde Deus está olhando hoje na sua história? Para onde Jesus está interessado hoje na sua vida? Será que é para o mesmo caminho que você está olhando? Será que é para a mesma direção que você está indo? Porque talvez você está investindo aí anos de espiritualidade, meio que forçando a Deus te abençoar numa estrada que Deus não está. Cuidado. Se submeta. Adore. Tema. Busque. Segundo princípio do envolvimento.
Jesus então pergunta: quantos pães vocês têm? Essa pergunta, ela é muito importante. Jesus precisava disso, irmãos? Não precisava. Mas ele decidiu fazer assim. Jesus não precisava de discípulo. Jesus não precisa de evangelista. Jesus não precisa da igreja. Jesus não precisa de pastor, não precisa de professor de escola dominical, não precisa de presbítero, não precisa de gente dando testemunho por aí. Não precisa. Até os anjos anelam o evangelho, o anunciar da salvação. Ele não precisa de gente indisposta, defeituosa, pecadora, ingrata, dispersa, autocentrada como nós somos. A despeito disso, ele decidiu fazer através de nós. Ele decidiu que alcançaria o mundo com gente como a gente. A prova disso é que ele pega esses homens aqui imperfeitos, quebrados, cabeça dura, e diz: eu quero alimentar essa gente. Quantos pães vocês têm? Jesus está planejando fazer um milagre excepcional. Se é que todo milagre não é. Mas ele vai, mais uma vez, dar o show da multiplicação. E decidiu fazer isso através de alguns pães e alguns peixes, que os discípulos tinham nas mãos. O que Jesus pode estar mostrando aqui para nós? Envolvimento. Princípio do envolvimento. Jesus decidiu que esse seria o modus operandi dele na terra. Ele faria através do corpo. Ele faria através da igreja. Ele enviaria as pessoas e disse então: Pai, assim como o Senhor me enviou, eu os envio, João 17. E disse ainda através do apóstolo João: mais obras eles farão, porque eles ficarão e eu vou para junto de ti. É nesse sentido. Jesus sempre teve esse plano de fazer através de nós. Moisés joga a sua vara no chão e ele jogou, ela virou uma serpente. Moisés toca a sua vara no rio e o rio virou em sangue. Moisés toca a sua vara no mar e o mar se abriu. Deus não precisava de Moisés, mas Deus decidiu fazer através de Moisés. Moisés é com esse pedaço de vara, é com esse pedaço de madeira que nós vamos fazer uma revolução sobrenatural nesse lugar. E vamos humilhar os deuses da terra. Porque o Eu Sou te enviou. Quando Deus nos envia, irmãos, quando estamos na missão de Deus, o nosso pouco, a nossa miséria, a nossa simplicidade e os nossos limites podem se revestir de poder. E oportunidades ordinárias e até dolorosas podem se transformar em palco para o milagre de Deus. Porque o Eu Sou está mexendo no mundo e decidiu fazer isso através de gente pequena, através de gente quebrada, porém chamada e enviada por Ele. Quem pode fazer? E aí eu te levanto uma segunda pergunta. Sua vida, seus bens, seus dons, suas posses, seu dinheiro, seu tempo, está consagrado ao Senhor? Está disponível ao Senhor? Está disponível para a obra do Senhor? Porque é nessa disponibilidade, nesse envolvimento, que nós vamos ver coisas assim acontecerem. Quantos pães vocês têm? Jesus não fala: abra a mão, que eu vou colocar alguma coisa aí na mão de vocês. Não. E por que não? Envolvimento. Eu vou enterrar meu pai. Ou é eu ou é ele. Deixa que os mortos se enterrem os mortos. Certa vez um senhor deu um grande banquete e 3 convidados começaram a excusar-se. Um falou: casei-me
não posso ir. O outro falou, comprei uma junta de bois, preciso ir experimentá-las. O outro disse, comprei uma terra, preciso ir vê-la. São parábolas assim e expressões assim que o Senhor nos traz no discipulado que me assustam. Porque eu posso pegar suas bênçãos e me afogar nelas, fazendo delas linha de chegada e não ponto de partida. Quantos pães vocês têm? Senhor, só uns pouquinhos. Terceiro princípio, entrega. Princípio da entrega. Só alguns peixinhos. E Jesus certamente estendeu a mão. Dá aqui. Ali era a despedida da garantia. Eram apenas alguns pãezinhos e alguns peixinhos. E estava todo mundo com fome, certamente. Quantos pães vocês têm? Me dá. Colocar nas mãos do Senhor, consagrar a Jesus, se envolver a ponto de entregar, de doar, de empenhar. Esses discípulos fizeram isso. Deixou nas mãos de Cristo mesmo aquilo que a gente acha que é pouco. Por isso, nossas irmãs falaram aqui, Elisângela e Ana Maria, eu não sei o que eu ia fazer lá, pastor, eu nem achava que eu tinha alguma coisa que eu podia contribuir. Nas mãos de Jesus, cada vida é um testemunho de onde podem jorrar rios de água viva para o sedento. Moisés diz, eu sou pesado de língua, como é que eu vou falar com o faraó? Eu sou procurado pela justiça egípcia. Eu te envio. E eu tenho toda a autoridade. O que Deus pode fazer se você se entregar nas mãos dele? O que o Senhor pode fazer se consagrarmos o cuidado dos nossos filhos no temor do princípio da palavra? O que Deus pode fazer com essas vidas? O que Deus pode fazer se nós submetermos o nosso dinheiro a Deus, ao reino? O que Ele pode fazer? O que Ele pode fazer com uma vida consagrada a Ele? O que Ele pode fazer através de uma liderança fiel? O que Ele pode fazer através da sua vida consagrada a Deus? Sabe o que Ele pode fazer? O que Deus faz na terra. Ele restaura vidas. Ele chama o perdido. Ele dá vida ao morto. Ele sara pessoas feridas. Ele restaura famílias, Ele perdoa intrigas, Ele cura corações. Ele faz o que Ele veio fazer e decidiu que faria através de gente pequena como a gente. Entrega, entrega, não retém, entrega, se envolve. O tempo está passando, irmãos. E as nossas oportunidades cada dia são menores. Nós estamos de passagem e estamos em missão. Estamos em missão. Não perca isso de vista. Os irmãos ficaram uma semana inteira lá evangelizando, mas tinha praias belíssimas em volta, imagina. Se perdessem na praia, não pode. Depois pode, antes não. Né? Às vezes a vida é assim. Tem muitas delícias para a gente curtir. Mas não podemos nos afogar nelas e deixarmos a missão de lado. O imprescindível está à porta. Quais são suas desculpas? Eu quero te encorajar
a entregar. Quarto princípio, gratidão. Jesus pegou aqueles poucos pães e peixes, levantou os olhos aos céus e agradeceu o pouco que Deus tinha dado. Isto faz uma diferença na vida da gente. Andar com gratidão. Sabe quem é capaz de andar com gratidão? Quem percebe que Deus é provedor. Quem entende que Deus é Pai. Quem entende que mesmo num dia difícil, mesmo num dia de escassez, mesmo num dia controverso, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo provedor, Deus continua sendo Deus. É no discipulado com a palavra de Deus e conhecendo esse Deus e sabendo que Ele não se nega, que Ele não se contraria, que a gente vai tendo uma musculatura do coração capaz de agradecer, mesmo no dia mau. Dizendo, Deus é bom e eu preciso achá-lo no meio dessa tempestade. Porque Ele está aqui. E mesmo quando for pouco, nós seremos capazes de agradecer a Deus. Porque foi Deus quem deu. E Jesus agradece, ensinando aqueles discípulos que eles precisam empenhar, mesmo que aparentemente seja uma situação difícil, escassa, limitada. Jesus agradece na frente deles ao Pai. Pai, obrigado por esses poucos pães e por esses poucos peixes. Estes foram entregues e nós glorificamos o nome do Senhor. Você tem andado com o coração grato? Sabe qual é o contrário da gratidão? Não é a ingratidão, não. Embora seja óbvio que são opostos. É a murmuração. A murmuração revela em nós um coração desconfiado de Deus. A gratidão revela em nós um coração descansado em Deus. Sabe os nossos filhos? Que de repente a gente tem um dia difícil, porque a gente saiu ali do nosso conforto, desceu para o parquinho, procurou um restaurante legal, foi brincar com eles e já estamos cansados, aquele dia difícil. Fizemos todo o planejamento para poder fazer o dia dele dar certo, para sair um pouco do apartamento. E a gente está ali exausto. E aí você deve pensar, bom, pelo menos valeu a pena ver o sorriso no rosto dos nossos pequenos, com um coraçãozinho contente porque brincou bastante. Mas basta chegar em casa e falar assim, pai, eu quero um pirulito. E você diz, não, agora não. Já são 10 da noite. Escovar os dentes e dormir. E a criança chorar com um desespero tal, parecendo que a vida dela está um inferno. Um desespero assim que você consegue enxergar a alma da criança com aquela boca aberta. Lágrimas escorrendo. E você olha para aquilo e fala, eu não acredito. Se eu tivesse só dado o pirulito 8 da manhã, a gente tenta ter uma conversa profunda e filosófica sobre gratidão. Mas a gente está mais desabafando do que ensinando alguma coisa. Muitas vezes, a criança só ganha estatura e idade. E mesmo nos seus 49 anos, continua ainda dando birras. Porque no meio de toda uma provisão de Deus, Ele não nos deu alguns doces que queríamos. E murmuramos. Murmuramos. E murmuramos. Gratidão. Não é uma coisa que vem fácil. Mas é por isso mesmo que ela é tão poderosa na vida.
Jesus agradece ao Pai aquele pouco, nos ensinando que é preciso aprender a agradecer o pouco. Agradecer o muito é fácil. O pouco precisa ser alvo de louvor a Deus. Pensa nisso. Observa o seu coração cultuando a Deus no dia comum. Quinto princípio e último. O princípio da solidariedade. É agora em que Jesus poderia simplesmente ter feito assim, ó. E ele não faz. Ele devolve aos seus discípulos, diz o texto, mandou que o povo assentasse no chão, pegando os 7 pães, após ter dado graça, atenção, os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Jesus devolve na mão deles, dizendo: eu vou agradecer por vocês, porque talvez vocês ainda não estão prontos para agradecer como deveria, mas eu vou dar na mão de vocês, porque vocês estão prontos para entregar. E esses homens agora saem distribuindo esses pães e peixes, e como diz a canção, repartia sem medo de faltar, e quanto mais repartia, mais tinha. O que Jesus pode fazer com aquilo que nós consagrarmos na sua mão? Como Ele pode lidar com um coração grato? Para onde Ele pode nos enviar e como Ele pode nos enviar? E o que pode sair disso? Dessa semeadura do discípulo. Aqueles homens foram enviados agora como quem tem das mãos de Deus, do banquete do Pai, para aquelas pessoas. Você consegue imaginar a cara de Pedro, de Mateus, com esses cestos, como mais do que porta-vozes, como dispenseiros de Jesus, dizendo: esse pão é de Jesus, coma, come você também, toma aqui, podem pegar à vontade. E eles percebendo que o coração deles há pouco era um coração incrédulo, limitado, cego. Deixa eu te falar uma coisa, nós ainda podemos nos surpreender muito se nos dispormos a seguir a Cristo, a pisar onde Ele pisa, a olhar para onde Ele olha, a entregar mais, a nos dispor mais. O que Jesus pode fazer, irmãos? As coisas que Ele faz, mas Ele pode fazê-las através de você. Ele pode fazer apesar de você, mas através de você. Ele morreu para isso, Ele te enviou para isso, Ele te deu dons para isso. Descubra-os, invista-os. Jesus ainda enviou e ainda está enviando a igreja. A igreja ainda está em missão e você faz parte dela. Eu faço parte dela. Sirva, se disponha, pague o preço para ver o que Deus pode fazer através das vidas que você conhece, através das suas redes sociais consagradas à pregação do Evangelho, consagradas ao testemunho das boas novas. Deus pode alcançar pessoas perdidas e condenadas ao inferno, muito mais do que alimentar a sua fome. Porque muito mais do que alimentar essa multidão, Jesus está preparando esses homens para pregarem o Evangelho ao perdido de coração. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida. É isso. Se Ele te deu um emprego, uma empresa, um nome, é para que você pregue o Evangelho. Não confunda as coisas. Muito pelo contrário. Abrace essa verdade. Viva para Deus e veja o que Ele pode fazer. E o dia que você vê uma alma se curvando diante do Evangelho por causa do nome de Jesus Cristo, naquele instante você saberá que a vida faz sentido e que nada está descarrilhado e que tudo na vida ganhou o seu devido peso.
Que Deus consagre a vida dessa igreja. Nos dê um coração parecido com o de Jesus. Que Deus alcance a sua história com chamado, com vocação e com consagração. Para a glória dele, para o alcance do perdido, das nações, dos povos não alcançados e dos vizinhos não alcançados. Que Deus te abençoe com cada um desses princípios. Vamos orar. Senhor, nós precisamos muito de um coração parecido com o de Jesus. Nós somos testemunha de tanto bem que Jesus já fez a nós. Precisamos crer mais, nos dispor mais. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um que está ouvindo essa mensagem hoje. Para que haja avivamento e consagração. Que haja perdão, ó Deus, de vidas insensíveis ao Teu Evangelho e a necessidade de pregá-lo, de testemunhá-lo. Nos perdoe, ó Deus, todo o nosso afogamento, deslumbramento com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a consagrá-las ao Senhor e a vivê-las da maneira correta diante do Senhor e dos homens. Continue, ó Deus, nos sustentando na missão que o Senhor nos deu. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.